Olá, amigos! Tudo bem? Vim trazer esse vídeo maravilhoso pra vocês. Dicas fáceis de sombra pra vocês fazerem e arrasarem, tá? Uma maquiagem super coringa. Eu vi que vocês amaram o vídeo anterior que eu trouxe pra vocês sobre preparação de pele pra iniciantes com produtos nacionais e espero que vocês gostem. Vem comigo! Já estou com a pele pronta e a gente já vai dar início no olho, tá, gente? Vai ser uma técnica muito bacana, que vocês vão amar, bem simples, uma maquiagem bem leve. Vou começar com esse corretivo aqui para fazer a preparação à base da pálpebra. Lembrando que quando na preparação de pele é necessário aplicar o hidratante na pálpebra, para evitar que a sombra craquele, tá? Eu gosto de deixar a sobrancelha para fazer por último, então eu pego com o pincel língua de gato menor ou corretivo líquido e vou delimitar a minha sobrancelha. Limpo o pincel no centro da pálpebra e vou delimitando. Vou espalhando em toda a pálpebra o corretivo. Eu prefiro usar o corretivo do que usar fixador ou qualquer outro tipo. Eu acho que o corretivo ele pigmenta mais a sombra, ele dá uma base boa. Uma dica importante, gente, pegou no pincel, sempre faça um traço preciso e reto e contínuo. Não ficar fazendo recortes, porque tem a tendência de deixar bem tortinho. Então quando você faz algo contínuo seguindo ali, ele fica mais retinho. Vou usar essa paletinha de sombras da Ruby Rose, que tem tons super coringas, vale muito a pena ter ela, tá? Vou começar com esse tom de marrom mais claro. Vou utilizar um pincel médio de esfumar, esse aqui é o da Dye Makeup, o número 136, mas pode usar o pincel que você sentir confortável. Vou pegar o produto. Uma dica importante, se você se sentir insegura em relação a aplicar na pálpebra com medo de cair na pele, você pode aplicar pó translúcido aqui abaixo dos olhos. E quando você for pegar da paleta, você pega a sombra e dá uma batidinha, porque o pozinho ele sai, tá vendo? E aí a gente começa. A pálpebra, ela tá cheia de vincozinhos, eu vou vir com a esponjinha menor. Vou dar batidinhas. Nunca comece a sombra com ela craqueladinha assim. Eu vou fazer alguns pontos aqui, ó, no canto externo, no último cílio. E vou depositando. Deposito em formato de um Czinho, tá, gente? A gente vai deixar a sombra mais arredondada um pouquinho, como se fosse um C. Só deposita, porque se você fica só esfumando, 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 perde a pigmentação da sombra. Então você deposita, pode fazer uns pontinhos e depois você vai esfumar, porque ela precisa pigmentar. E o movimento que a gente vai fazer é varrer esse movimentozinho de fora para dentro. Pode subir, a sombra não tem que passar, tá? Essa aqui não é uma sombra alongada, não é uma técnica que alonga, então ela pode ficar aqui e subir um pouquinho na altura da sobrancelha. Vou fazer do outro lado agora. Deposito sombra. Vou subindo em formato de um C, deixa ela mais arredondada. Pego mais produto e vou varrendo. É importante que a gente faça a maquiagem já tentando deixar ela bonita, não tentando corrigir. Por exemplo, apliquei esse marronzinho, eu poderia sair bem com ele, mas a gente pode trabalhar ele mais. Não ficar tentando camuflar, apliquei esse aqui, vou aplicar outro, não. A sombra já tem que ficar bonita, você fazendo ela bonita. Apliquei essa cor mais clara de marrom para criar um fundo. Uma maquiagem que fica super coringa. E agora eu vou utilizar um pincel menor do que eu estava usando. A gente trabalhou toda a pálpebra fixa, né? Junto com o canto externo, a gente vai fazer uma marcaçãozinha no canto externo e esfumando para subir naquela marcaçãozinha do côncavo, só que da altura da sobrancelha para trás. Vou usar essa sombra mais escura dessa mesma paleta, por isso que ela é super coringa. Tiro sempre o excesso na mão e trabalho com ele aqui no canto externo. Pode ser de forma diagonal também. Vou subindo com a sombra, fico do outro lado. Eu vou voltar para o primeiro tom, que é esse marrom clarinho,
E vou só nas bordinhas aqui pra tirar a marcação daquele escuro. Com a mão super leve, gente. Coloca sempre na cabeça, mão leve, vocês vão lembrando aí. Se você tiver a mão muito pesada, pega na ponta do pincel, que a mão fica bem leve. Olha pra você ver, não precisa estar colocando muita coisa, só assim já dava pra sair, o esfumado fica bem suave. E a gente vai colocar agora, vamos utilizar essa sombrinha cintilante. E uma dica é a aplicação com o dedo mesmo, então você vai arrastar seu dedo desta forma, que ela vai pigmentar mais quando aplicar na pálpebra. Ela é muito pigmentada. E com o dedo você já vai dando umas leves batidinhas e vai esfumando. E agora a gente vai voltar com o pincel maior, com aquele mesmo tomzinho inicial, marronzinho, só pra gente dar uma leve esfumada aqui. E com esse primeiro tom aqui, um tom mais claro, eu vou selar só o cantinho interno pra ficar mais claro mesmo. Vou pegar um pincelzinho redondinho, de precisão, e vou dando leves batidinhas aqui, ó, no cantinho interno. Só pra dar uma leve selada. Vou utilizar esse pincel menor de precisão, é um pincel lápis, tá? E a primeira sombra que a gente utilizou pra gente fazer o esfumado na parte inferior dos olhos. Como ele é clarinho, a gente pode chegar um pouquinho perto do canto interno. Não precisa ser necessariamente lá dentro. Esse esfumado na parte inferior ajuda a aumentar muito, a abrir muito o olhar. Às vezes tem muita gente que tem aquele mito de não passar lápis preto, porque diminui. Se passar só lápis preto, ele vai diminuir o olho. Mas se você fazer esse esfumado com o lápis preto, ele aumenta. Vou pegar a sombra, que a gente usou a mais escurinha, e vou fazer bem rente aos cílios para criar uma transição legal na nossa sombra. Bem rente aos cílios. Lembrando que a maquiagem dá para adaptar, tá? A intensidade dela. Se você está indo para algo que é de dia e que é ela mais leve, é só diminuir a intensidade. Vou pegar essa outra sombra que a gente utilizou, a cintilante, para fazer esse meio, né? Na pálpebra móvel. A gente usou na parte superior. E vou colocar aqui no cantinho, só para abrir um pouquinho o olhar e dar uma iluminada. Se quiser, também pode aplicar ela para dar uma iluminada na sobrancelha. Dar um efeito mais glow. Com um pincel mesmo de esfumar, pode até limpar o maior que você utilizou. Vai pegar um pó translúcido, a gente vai dar o acabamento aqui. Vocês viram que com a técnica de pegar direito a sombra, dar a batidinha para remover todo o excesso, conta muito. E depositar a sombra, para não cair sobre a pele. Então a gente vai lá pra cima e vai aplicar o pó translúcido, que dá um acabamento legal na maquiagem. Vou aplicar um lápis preto, mas pode ser da sua preferência, ou branco, marrom, o que você preferir. Eu vou fazer uma marcação no olho, vocês podem fazer, se preferir, com um delineado, bem fininho, caso você queira colar cílios postiços, só para fazer uma base para os cílios não ficar sambando. Em outro momento, se vocês preferirem, eu posso trazer também um vídeo explicando como aplicar os cílios postiços. Deixe aqui no comentário se você quer esse tipo de vídeo, tá? Eu não vou colar os cílios postiços, eu também estou com extensão de cílios, mas para vocês verem que a maquiagem também fica muito linda sem os cílios. E vale muito a pena você tá fazendo dessa forma aqui, porque vai realçar muito o olhar. Eu peguei um pincel chanfrado com um lápis. Esse lápis aqui, ele é da Ruby Rose, tá? Ele é um lápis em gel, muito bom, muito pigmentado. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer na raiz dos cílios, vou dar uma leve esfumada pra ficar aquele olhar mais dramático. Olha como que fica bem mais dramático o olhar. Agora eu vou fazer no outro. Essa parte chanfrada do pincel, você sempre coloca pro canto interno, porque ela é mais fina, senão fica grosso. Agora a gente vai fazer a sobrancelha. Eu gosto muito de utilizar uma pomada. Esse aqui é um corretivo da Suelen Makeup, porque quando tem falhas, a pomada consegue cobrir melhor essas falhinhas. Mas para quem não tem a pomada, pode usar sombra. Existem vários tipos de sombras para sobrancelha no mercado, de pomada, enfim.
Vou utilizar esse pincel da Macrilan, ele veio no kit, eu não sei dizer qual a numeração dele, mas eu sei que tem vários pincéis da Macrilan desse formato, com a escovinha já de pentear e ele é bem fininho. Então eu vou pegar o produto aqui, vou pentear a sobrancelha. Eu gosto de pentear os pelinhos todos pra cima. E eu faço um traço bem preciso, sempre reto, sem fazer muitos cortes. Agora eu vou pentear o pelinho pra baixo, os pelinhos pra baixo. E vou fazer o esqueleto da minha sobrancelha. Pentear normal. E agora eu vou preenchendo todas as falhinhas aqui. Faço a mesma coisa na outra. Pentear pra cima. Faço um traço no esqueletinho da sobrancelha. Pentear tudo pra baixo. Penteio a sobrancelha. Agora eu vou preencher. E aqui no início eu sempre gosto de deixar mais clarinho, então eu vou pegando com o que já tem e vou subindo. Então, gente, temos aqui uma maquiagem bonita, uma maquiagem leve que dá pra usar no dia a dia, se você tiver um evento mais formal, um almoço, um casamento. Lembrando que a maquiagem ela sempre pode adaptar, né, com a intensidade de que você vai usar os produtos. E assim, esse tom aqui é um tom super coringa que vai funcionar muito. Como eu tô de extensão de cílios, eu vou só pentear meus cílios e aplicar uma máscara de cílios na parte inferior, só pra harmonizar com a sombra, ela consegue dar uma marcada no olhar e harmonizar. Se vocês quiserem colar os cílios, vocês podem aplicar a máscara e depois colar os cílios, como eu falei, deixe nos comentários se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo que eu vou trazer aqui pra vocês. E também vou aplicar o batom e volto já já. E prontinha a nossa maquiagem, eu amei fazer essa make com vocês, coloquem tudo em prática, espero que vocês tenham gostado, tá? Essa dica, assim, super importante que eu dou pra vocês é praticar, gente, maquiagem é praticar mesmo, não tem jeito. E é isso aí, se inscreve no nosso canal, dê o like, comente aí pra ajudar a gente, porque assim a gente vai ver se vocês estão gostando desses conteúdos que a gente tá trazendo pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.